O pavor vinha do leste. Uma horda implacável de cavaleiros varria o continente, empurrando nações inteiras para o abismo da extinção. Às margens do Danúbio, 200.000 godos clamavam por socorro. Não eram invasores, mas famílias desesperadas tentando escapar de um extermínio inevitável. O destino do Ocidente dependia de um só homem. Para Valente, aquela crise era a chance perfeita de reforçar suas legiões. A travessia virou caos. Barcos insuficientes, águas revoltas. Muitos foram tragados pelo Danúbio em um cenário de puro desespero. A hospitalidade romana escondia ganância brutal. Generais corruptos transformaram a tragédia em negócio. Refugiados viraram mercadoria. Buscávamos sobrevivência, não conquista. Roma prometeu pão e segurança. Entregou correntes e uma fome que devora a alma. Pais godos venderam os próprios filhos como escravos. Carne podre de cachorro era o preço de uma vida. Povos ricos em leis e tradições perderam toda a dignidade. Foram tratados como gado descartável por um sistema que se dizia civilizado. A arrogância cegou Roma. Seus líderes acreditavam que bárbaros jamais teriam coragem de desafiar a águia imperial. Estavam fatalmente enganados. O estopim foi um banquete traiçoeiro em Marcianópolis. Enquanto líderes godos jantavam, seu povo era massacrado do lado de fora. Fritigerno se levanta entre as ruínas, espada na mão. Não era mais um fugitivo perseguido. Agora era a ira de um povo inteiro. A fúria dos godos devastou a Trácia. Vilas ardiam. Os antigos escravos cobravam justiça com fogo e aço. Furioso, Valente marchou para Adrianópolis com a elite de suas legiões. Buscava uma vitória fulminante para lavar sua honra. Esses bárbaros ousaram desafiar Roma em nosso solo. Eu os esmagarei sob o peso da nossa civilização. O calor era esmagador. Legiões exaustas avançaram contra uma muralha de escudos. Do outro lado, godos defendiam suas famílias. A cavalaria goda desceu das colinas como tempestade. O impacto pulverizou as fileiras romanas. A lendária disciplina imperial ruiu em instantes. 2/3 do exército oriental tombaram. Valente buscou abrigo numa cabana. Sem saber quem se escondia lá dentro, os godos atearam fogo. Adrianópolis não foi apenas derrota, foi quando Roma percebeu o peso de seus erros. Já não tinha forças. A péssima gestão da crise cobrou um preço altíssimo. Aliados em potencial viraram inimigos implacáveis. Esse erro reescreveu o destino da Europa. A arrogância de Roma foi sua sentença. O império que negou dignidade colheu fúria devastadora. O pior ainda viria. A carnificina ecoou por Constantinopla como trovão. A elite romana, antes inabalável, foi tomada por pânico paralisante. O exército de elite do Oriente havia sido aniquilado. Sem legiões, nada protegia as cidades indefesas do avanço implacável dos godos. Hordas godas vagavam livremente pelos Balcãs. Saquearam as mesmas vilas que antes alimentavam as legiões romanas. O terror engoliu as províncias ocidentais. O imperador Graciano temia que a maré bárbara cruzasse os Alpes a qualquer momento. Sem exército, os romanos assistiram impotentes. Os refugiados que imploravam por pão erguiam-se como senhores daquelas terras. O comércio secou. As vias romanas tornaram-se armadilhas. Mercadores e mensageiros imperiais viraram presas em emboscadas. A logística de Roma ruiu nos Balcãs. Cidades se trancaram atrás de muralhas improvisadas. A sobrevivência virou a única prioridade. Os godos tornaram-se um estado dentro do estado. Uma força armada enraizada no território que Roma não conseguia expulsar nem integrar. Adrianópolis deixou cicatriz profunda. O bárbaro já não espreitava além da fronteira. A ameaça agora devorava Roma por dentro. Para salvar os escombros, Graciano convocou Teodósio, um general da Espanha. O homem destinado a herdar o caos. Teodósio compreendeu. Vitória militar era impossível. Para estancar a sangria, trocaria a espada pela diplomacia. Em 382, Roma selou um pacto sem precedentes. Os godos receberam terras romanas, não como súditos, mas como aliados autônomos. Situação inédita. Uma nação inteira vivia dentro das fronteiras romanas com suas próprias regras, sem cidadania. O preço das terras seria pago com sangue.
Godos forneceriam guerreiros para as campanhas de Teodósio. A paz era ilusão. Romanos desprezavam os godos. Godos percebiam que eram bucha de canhão. A bomba começou a contar. Teodósio usou a fúria goda para esmagar rivais. O triunfo cobrou preço devastador, o esgotamento militar romano. Enquanto Teodósio voltava os olhos para a unidade cristã, as fronteiras ferviam. Nas sombras, a tensão étnica crescia em silêncio mortal. Teodósio morreu em 395. O império rachou nas mãos de filhos fracos. O pacto com os godos foi enterrado. Da insatisfação emergiu Alarico. Servira no exército romano. Conhecia a máquina de guerra por dentro e todas as suas fraquezas. Alarico exigiu pagamentos e promoções militares. A recusa do novo governo romano foi o estopim perfeito para inflamar a revolta. Rei dos visigodos, Alarico liderou uma marcha implacável de saques. A horda cruzou os Balcãs rumo à Grécia. Esparta e Corinto sucumbiram. O prestígio de Roma virou ruínas. Alarico buscava apenas uma pátria para seu povo. O único obstáculo era Estilicão, um vândalo. O grande escudo de Roma era um estrangeiro defendendo um império alheio. Estilicão e Alarico travaram um xadrez mortal pela Itália. Batalhas sangrentas que só serviam para exaurir as forças de ambos. Honório fugiu para Ravenna, escondido atrás de pântanos. Com o líder acovardado, Alarico cercou a própria Roma. Roma enfrenta seu destino. A decisão dos próximos minutos mudaria a civilização ocidental. O que você teria feito? Honório tomou a pior decisão possível. Executou Estilicão. Em um único golpe, Roma eliminou o único general capaz de deter os godos. O assassinato de Estilicão provocou debandada. Milhares de soldados bárbaros desertaram das legiões para engrossar as forças de Alarico. O caminho livre. O rei visigodo avançou até as portas da Cidade Eterna. O destino de Roma estava selado. Roma sofreu 3 cercos que a sufocaram lentamente. A fome atingiu um nível tão assustador que surgiram relatos sombrios de canibalismo. O orgulho dos senadores ruiu diante da fome. Homens intocáveis ofereciam ouro em troca de um punhado de trigo. Na calada da noite de 24 de agosto de 410, a porta salária foi escancarada. Os visigodos invadiram como torrente. Durante 3 dias de terror, a cidade que governara o mundo foi saqueada. Templos e palácios perderam sua glória milenar. Cristão ariano, Alarico poupou as igrejas. Em meio à carnificina, os santuários se tornaram o único refúgio dos sobreviventes. Entre os cativos, Gala Placídia, irmã do imperador. Para Alarico, o troféu supremo, prova de que Roma fora subjugada. São Jerônimo escreveu devastado: a cidade que conquistou o universo foi ela mesma conquistada. O mundo ficou em choque. Alarico partiu com os tesouros, mas o estrago real não era material. A aura de invencibilidade de Roma havia morrido para sempre. Agostinho começou a Cidade de Deus, tentando explicar por que o Deus cristão permitira tamanha catástrofe. Alarico morreu meses depois. Seus homens desviaram um rio, sepultaram o rei no leito seco e devolveram as águas. Roma viu desfilar imperadores sem poder, marionetes de generais bárbaros. O controle escapava como água entre os dedos. Em 455, os vândalos cruzaram o Mediterrâneo e saquearam Roma pela segunda vez, de forma ainda mais impiedosa. Roma perdeu o norte da África, seu celeiro. Sem trigo e sem impostos, o coração do império simplesmente parou de bater. Em 475, Orestes colocou seu filho adolescente no trono. Rômulo Augusto, todos o chamavam Augustulo, o pequeno imperador. Os mercenários bárbaros, a própria espinha dorsal do que restava do exército, exigiram terras na Itália como pagamento. Roma recusou. Odoacro canalizou a fúria dos mercenários numa revolta final. Roma já não tinha forças para se defender. Ravenna caiu sem resistência. Orestes foi executado. O jovem Augustulo ficou à mercê do novo senhor da Itália. Odoacro poupou o menino, mas o preço foi a coroa. Rômulo abdicou, encerrando séculos de poder romano no Ocidente. As insígnias imperiais cruzaram o mar rumo a Constantinopla.
Para Odoacro, Roma já não precisava de um imperador. Em 476, o Império Romano do Ocidente desmoronou. Onde havia legiões e senadores, reinavam chefes bárbaros sobre escombros. Os godos não destruíram Roma, absorveram. Da fusão entre bárbaros e romanos nasceram os alicerces da Europa. O legado de Roma sobreviveu nos códigos visigóticos. O direito romano, preservado pelos conquistadores, tornou-se alicerce da justiça europeia. O termo gótico surgiria séculos depois, como insulto. Mas nesse período nasceram as sementes da inovação arquitetônica. Línguas românicas surgiram dessa fusão. O latim vulgar absorveu dialetos germânicos. Cada reino moldou sua variante. A nobreza europeia traçou linhagens até esses reis bárbaros. Essa reivindicação moldaria a política do continente por séculos. Antes do Islã, o reino visigodo floresceu como centro de cultura e conhecimento. Uma civilização de sofisticação surpreendente. A ourivesaria gótica fundia ouro romano com técnicas de esmaltação bárbaras. Peças de complexidade artística impressionante. Cristianismo ariano contra catolicismo dividiu reinos. A conversão visigoda ao catolicismo selou a unificação religiosa ibérica. Os godos redesenharam o mapa europeu com sangue e ambição. Sem essa migração, as fronteiras atuais não existiriam. Foram a ponte entre Antiguidade e Idade Média. Refugiados que se tornaram os verdadeiros arquitetos de um novo mundo. Roma nos ensinou: nenhuma crise de refugiados surge do nada. Cada onda migratória reflete forças muito maiores que já remodelavam o mundo. Quando estruturas rígidas ignoram a pressão humana nas fronteiras, o resultado é quase sempre um colapso violento e inevitável. A arrogância romana selou seu destino. Ao rejeitar integração, Roma transformou aliados em potencial nos inimigos que a destruiriam por dentro. Quando reduzimos o outro a um número, matamos qualquer chance de cooperação. A desumanização corrói quem desumaniza tanto quanto quem é desumanizado. Impérios modernos enfrentam o mesmo dilema de sempre: investir em integração e ajuda humanitária ou desperdiçar fortunas em segurança que nunca funciona. A ruína de Roma não veio das espadas. Veio de um sistema que recusou evoluir diante de um mundo que já mudara. A integração bem-sucedida é a única vacina contra o destino de Roma. E a história não perdoa quem ignora seus avisos. Roma não desmoronou de uma vez. Foi agonia lenta, erosão silenciosa, decisões desastrosas e chances de paz desperdiçadas. O que chamamos de fim foi metamorfose brutal. O mundo romano precisou morrer para que a Europa pudesse nascer. A história repete, apenas troca os nomes. Continue conosco nas sombras que o templo tentou esconder. Os godos não destruíram Roma. Roma destruiu a si mesma. Negou humanidade a quem pedia refúgio e assinou sua sentença. A história satisfaz quem a estuda e castiga quem a ignora. Estender a mão ou erguer muralhas. O dilema eterno. Inscreva-se e ative o sino. O próximo arquivo revela um segredo que Roma tentou esconder por 1500 anos.